Saúde está de volta e hoje nós estamos falando um pouco sobre o universo das infecções. E ao meu lado aqui no estúdio está o Dr. Américo Calzavara Neto, que trata aqui na cidade de São João del Rei e também é professor aqui da Universidade Federal de São João del Rei. Nós estamos tirando uma série de dúvidas ligadas à gripe no primeiro bloco e agora no segundo bloco a gente vai tentar também falar um pouco sobre essas questões ligadas à contágio e à prevenção. Américo, para falar um pouquinho sobre isso, a gente falou de lugares fechados no bloco anterior, né? Todo mundo fugindo do frio, custe que custar. Quais são as formas de contágio da gripe, então? Como que a gente faz para driblar isso também? Então, é o que a gente tem conversado, né? A contaminação da gripe é através de via aérea, né? Então, quando a pessoa tosse ou espirra, né, a gente espalha pequenas gotículas, né? São aerossóis mesmo de gotículas de saliva que contêm o vírus e que se espalham pelo ambiente. Então, quando você está num ambiente fechado, com muitas pessoas, que tem uma pessoa que está gripada, ela vai disseminar isso através da tosse, do espirro. Assim também através de material contaminado, né? Utensílios, né, que possam estar contaminados com essas secreções, né? Então, o que a gente sempre recomenda é a perspectiva de a pessoa, quando tossir, quando espirrar, evitar fazer isso, cobrir a boca, né, com um lenço ou com o próprio braço, né, não colocar a mão para espirrar ou tossir na mão, né, para evitar que ela vá pegando em outros locais e vá transmitindo o vírus em outros locais. Também, isso a gente chama de etiqueta da tosse, né, tossir de maneira correta, né? E o que a gente viu aí com o advento, com o aparecimento da gripe aviária, da gripe suína, foram a disseminação do álcool em gel, né? Então, hoje você vai em muitos lugares, você vê frascos de álcool em gel para você poder fazer uma desinfecção das mãos, né? Na bolsa, nos carros, né? Então, assim, isso é muito bom, porque isso também diminui a contaminação. Américo, quais as medidas, então, a gente deve tomar para prevenir a gripe? Tem alguma saída para isso? Ou se ela chegar, não tem jeito? Na verdade, isso é muito individual, né? A gente tem medidas preventivas que são eficazes, como a vacina contra a gripe, né? Que já vem sendo instituída há algum tempo no nosso país. E você pode tomar alguns cuidados, realmente, de evitar esses ambientes aglomerados, né? E a sua capacidade também de defesa, né? Muitas vezes você está vulnerável ou não, você pode resistir ao vírus ou não. A vacina nos ajuda, né, as pessoas que têm necessidade de ser vacinados a não contrair a gripe, né? Agora, tem um mito, folclore, né, a vitamina C, o suco de laranja, né? Isso realmente a medicina já mostrou através de vários estudos que isso não tem uma eficácia garantida contra o vírus da gripe, né? Então, o que a gente tem mesmo é a vacinação, que é uma coisa positiva, que é uma coisa que a gente tem certeza que ela é eficaz, né? E realmente esses cuidados, né? A gente está falando dessa questão de prevenção, a alimentação também, a pessoa se manter bem alimentado, eu acredito também que possa ser, digamos, uma forma também de estar com o seu organismo em dia também, né, Américo? Porque muita gente, eu acho que se abate um pouco pelos vírus, então por isso, né, às vezes a imunidade está baixa, está trabalhando demais, o nível de estresse também, se cuida menos, come em horários ruins, isso também pode prejudicar? Nós todos sabemos que a nossa imunidade, ela depende de uma série de fatores, né? E um desses fatores que é fundamental, a gente está sempre preocupado com isso, é a mudança de hábitos para hábitos saudáveis de vida. O que seria isso então? A prática de exercícios físicos ao ar livre, a prática de exercícios físicos regulares, uma alimentação saudável, com horário regrado realmente, o consumo de verduras, frutas, hortaliças, isso tudo favorece com que o nosso sistema imune se reforce e nos dê uma condição mesmo de combater determinados problemas, o sono regular, driblar o estresse, isso tudo faz com que o nosso corpo se reforce contra os problemas infecciosos principalmente. Você falou na pergunta anterior, você falou da importância da vacinação. E a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, perguntando se de fato a vacinação contra a gripe é eficaz. Porque muitas pessoas acabam tomando a vacina e acabam gripando, caindo de cama. E muitas pessoas idosas temem tomar a vacina, em alguns casos, ligados a isso, com medo de gripar, como se a vacinação fosse capaz de gerar isso como consequência, ficar de cama. Então, se você puder, Américo, explicar por que a vacina é tão importante, eu acho que seria interessante para o público de casa, para também tirar esses medos, esses mitos da cabeça e poder, quem sabe, também fazer uma imunização positiva, Agora que você falou para mim também nos bastidores, que parece que alguns números também não chegaram àquilo que foi o ideal, que o governo esperava. Se você puder falar um pouquinho disso para a gente, eu acho que seria muito bom.
Então, o que a gente sabe, né, assim, de verdade sobre a vacina ela é constituída de partículas virais, né? São pequenos fragmentos do vírus que não têm ação, estão mortos aqueles fragmentos, né? Então, eles estudam durante o ano anterior qual que foram os vírus mais frequentes, por exemplo, na Europa, e depois eles fazem, então, um combinado desses vírus, dessas partículas virais, né? E essas partículas, então, vão constituir uma vacina, a gente chama de pool de vírus. E essas partículas virais, então, serão introduzidas através da injeção da vacina, mas não tem capacidade de produzir a doença. Então, isso é um mito, isso é um folclore de que a vacina produz a doença. Ela pode, às vezes, dar uma reação um pouquinho diferente em algumas pessoas, um pouco de mal-estar, às vezes um dolorimento no local da aplicação da vacina, mas isso não significa que a doença está ativa. E outras pessoas confundem resfriado com gripe, né, porque acabam se resfriando e achando que estão gripados. Então há uma diferença, como a gente falou. A gripe é uma doença mais severa, mais grave, com sintomas muito mais intensos, né, que derruba a pessoa mesmo. O resfriado não, é aquela tosse, coriza, um pouquinho de mal-estar, febrinha baixa. Isso então é preciso entender isso. Também pode acontecer que a vacina não cobre 100% de todos os vírus, ela não tem uma eficácia contra todos os vírus circulantes. Então você pode tomar vacina, ficar protegido contra 60%, 70% dos vírus que estão circulando, mas se der um azar de pegar os 30%, você vai ter uma gripe. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Nesse ano, particularmente, a gente percebeu, no Brasil como um todo, houve uma diminuição da cobertura vacinal. As pessoas não procuraram, né, os postos, as unidades de saúde para poder fazer a vacinação. Inclusive, a gente está vendo que no país sobrou vacina, né? Então, as campanhas estão se estendendo, né? A impressão que nós temos é que as unidades estão vacinando ainda. Em São João del Rei, nós tivemos uma cobertura dentro do esperado, dentro da meta do que o governo propôs, mas no Brasil como um todo isso foi menor do que o ano passado. Então, São João del Rei acabou nadando contra a maré. São João del Rei foi bem, foi bem. Que ótimo. A gente recebeu uma pergunta, eu não sei se encaixa muito dentro da sua área, né, de alcance, então, de ação, assim, de atuação. América, é o seguinte, a Raquel do Centro, ela quer saber, a mãe dela faleceu de pneumonia hospitalar. Ela queria entender o que é essa doença, o que é esse tipo de infecção. Porque ela ficou com essa dúvida, eu acho que foi recente, ela gostaria de saber. Então, a pneumonia hospitalar é considerada uma infecção respiratória, né, pulmonar, então é uma pneumonia que foi adquirida dentro de um ambiente hospitalar, né? Nós sabemos que dentro do ambiente hospitalar circulam vários micro-organismos, né? Muitos deles são micro-organismos mais potentes, são resistentes a vários antibióticos, né? Em função daquilo tudo que está circulando de remédio, tudo que está se pressionando aquela flora hospitalar. Não existe no mundo nenhum hospital com taxa de infecção hospitalar zero. O melhor hospital do mundo tem infecção hospitalar. E isso também está relacionado com a própria capacidade do paciente de resposta. Então, se você tem um paciente que tem uma doença já grave, por exemplo, um diabético grave, está sofrendo de uma outra patologia grave, que se internou no hospital, por exemplo, para tratamento, ele pode desenvolver sim uma infecção hospitalar, porque ele está com as suas defesas diminuídas, está adoentado, ele fica mais vulnerável àqueles micro-organismos, né? Nós temos pneumonias hospitalares que comprometem pacientes dentro da terapia intensiva, que estão sob ventilação mecânica, né? Perderam a proteção, por exemplo, da tosse, estão com um tubo, né, dentro do pulmão, então o germe acaba caminhando lá para dentro. Então você tem situações em que você fica mais exposto. Mas isso não quer dizer que o hospital que é ruim, né? Na verdade, existe uma série de condições que vão fazer isso acontecer ou não no paciente, né? No ambiente hospitalar, o tipo de micro-organismo que aconteceu. Que se soma a um quadro de doença que a própria pessoa que está internada já tem, como se fosse uma acumulação, né? Exatamente. América, a gente recebeu uma pergunta relacionada a outros quadros infecciosos. Rosa, de Santa Cruz de Minas, já agradeço a pergunta, um abração, Rosa. Ela quer saber se existe cura, se existe um tratamento eficiente para bartolinite. Na verdade, a bartolinite é uma situação que pode ser aguda, ou seja, uma primeira infecção, né? E normalmente essa situação ela tem cura, né? A gente costuma ver que tem cura. Em alguns casos, por exemplo, quando você tem uma certa refratariedade, ou seja, você usa antibióticos, você faz intervenções cirúrgicas no local, você drena aquela glândula, né? Que é uma glândulazinha que fica inflamada, infeccionada. Ela, na maior parte dos casos ela cura. Em alguns casos ela pode tornar-se crônica, né? Porque é uma região muito contaminada, né? Uma região que tem propensão a ter micro-organismos ali por fora, naquela região. Então,
a pessoa fica mais propensa a ter o processo infeccioso e se repetir mais vezes, né? Ou seja, há uma recaída, né? Uma reincidência do problema. Então, normalmente a gente cura, usa antibióticos, faz a drenagem do problema, cura, mas pode reinfectar novamente. Há cirurgia para esse tipo de infecção? Há algum procedimento cirúrgico, algo desse jeito, incisivo? Então, na verdade, o que acontece é que a bartolomite é uma infecção de uma glândula, né, que está relacionada ao aparelho genital feminino, e quando essa glândula está infeccionada, às vezes há necessidade de nós drenarmos. Então, a gente abre aquela glândula, né, faz uma pequena incisão, porque aquela coleção de pus, de bactérias, tem que ser retirada para que você tenha um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais estéril, e o antibiótico penetre naquele local de maneira adequada. Então, é uma cirurgia pequena de drenagem, mas a gente considera uma cirurgia. Tá certo, a gente vai falar de muitos outros temas ligados às infecções, ao universo todo que é enorme, né, Américo? Américo deve ter muito trabalho, muita pesquisa para ser feita. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você está gostando desse tema, se tem alguma dúvida, ligue aqui para a TV no 3372-3720 ou nos mande um WhatsApp no 9972-1640. A gente vai para o intervalo pequenininho e voltamos já.